Bem, então, meus irmãos, hoje, então, quem irá nos falar é o nosso irmão Antônio Nascimento, presidente da FEDES, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e vai nos trazer o tema, o Evangelho como roteiro de vida. Uma boa palestra a todos. Uma boa tarde a todos. Estamos muito satisfeitos pela presença de vocês, principalmente como bons gaúchos, né? Não nos intimidamos com o calor, né? Infelizmente, pelas notícias, parece que está quase chegando, né? Tem uma frente fria, e aí a gente vai agradecendo. Quando chegar no inverno e fazer aqueles dias frios, a gente pede pelo calor de novo, e aí vai indo. Mas, realmente, são momentos desafiadores aí que a gente vê, passa do ponto de vista climático, mas também do ponto de vista existencial, né? A humanidade como um todo, ela passa por uma situação muito desafiadora, que certamente, se nós não tivéssemos uma noção de espiritualidade, talvez nós nos sentíssemos perdidos. Quem sabe até engrossasse a fileira daqueles que pegam uma tese, outra, que defendem uma causa, que lutam tentando vencer os adversários e buscam, sobretudo, vencer na matéria, buscar apenas os benefícios da matéria de uma forma egoística, né? Quase que dentro daquele salve-se quem puder. Se eu estou bem, eu estou bem, não sou responsável pelo outro. É um momento paradigmático, né? A doutrina espírita, nós entendemos como o momento mais intenso da transição planetária. E é fundamental que todos aqueles que ainda carregam no seu coração a chama da lei de amor, que nós não percamos a esperança. Mantenhamos a fé, a esperança, a coragem, a paciência, a resignação, e saibamos que cada um de nós pode fazer a diferença onde quer que se encontre. A diferença no nosso estado íntimo, nos nossos pensamentos, a diferença no nosso convívio familiar, a diferença no nosso trabalho, no nosso bairro, no nosso prédio, a diferença onde quer que nós estejamos transitando ou participando naquele momento. Por isso, é tão significativa a oportunidade de termos instituições como esta Casa Espíritas, que são como que oásis no meio do deserto, de dores, de aflições que a humanidade passa. E quando nós adentramos aqui, principalmente quando buscamos nos conectar com o alto, nós percebemos um alívio, percebemos uma assistência, um conforto que nos fortalece um pouco e que é traduzido de uma como que fosse uma transfusão de forças, de energia. E mesmo diante da dor que eu esteja passando, da prova que eu esteja passando, eu mantenho com esta auxílio espiritual a certeza de que eu vou poder vencer, de que o desafio a qual vai passar e que há sim um caminho para a felicidade que todos nós devemos buscar, aquele que está ao nosso alcance, nos espaços onde nós somos convidados a viver e a exemplificar o Evangelho de Jesus. Esta casa completa 39 anos. Tá? 29 anos, ela é filiada já à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Instituição também que completou agora há poucos dias, 104 anos, e surgiu do interesse, da necessidade dos espíritas congregarem e terem um ponto de apoio, terem tipo aquela casa onde a família se reúne, da avó, da mãe, do pai, a casa paterna ou materna, onde nós nos identificamos e nos encontramos lá e nos sentimos bem, onde estão as nossas raízes. Então, de certa forma, a federação é essa tronco principal, essa raiz matriz, da onde se, digamos assim, se parte em todas as demais. E assim como
outras casas aqui na Alvorada, e o Grupo Espírita Allan Kardec tem feito essa tarefa. Então, em nome da nossa diretoria executiva, né, nós na presidência, nossos vice-presidentes, os diretores das áreas, do nosso Conselho Federativo Estadual, que são aqueles representantes das uniões, das 53 uniões que nós temos no Estado, dos 15 conselhos regionais, nós queremos registrar essa data, deixando aqui na casa o cartão de aniversário. Diz o cartão de aniversário, Grupo Espírita Kardec, parabéns pelos 39 anos. A diretoria executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho Federativo Estadual da FERES parabenizam os integrantes desse abençoado Centro Espírita por mais um ano de atividades e divulgação da mensagem do Consolador prometido por Jesus. E tem em destaque aqui uma frase que está na Revista Espírita de setembro de 1862, quando Allan Kardec disse, né, nos lembra, provai sobretudo pela união e pela prática do bem, que o Espiritismo é a garantia da paz e da concórdia entre os homens, e fazer que, se vos vendo, se possa dizer que seria desejável que todos fossem espíritas. É significativo isso, porque temos também, corroborando essa mensagem de Allan Kardec, essa assertiva de Allan Kardec, o espírito Joana de Ângeles, uma pequena, grande obra que eu gosto bastante, que se chama Vida Feliz, que são 200 mensagens para leitura diária, mensagem de reflexão, de apoio, de suporte, de fortalecimento, e a mensagem 120, ela nos alerta que mesmo que eu não saiba, eu não me dê conta, eu estou sendo um exemplo para alguém. Sempre, em todos os momentos da nossa vida, vai ter alguém que vai estar observando uma criança, uma adulto, um vizinho conhecido ou um desconhecido nas ruas, no trânsito, no dia a dia. E se eu tenho uma atitude adequada, se eu tenho um comportamento ético, se eu tenho um comportamento de caridade, se eu tenho um comportamento de solidariedade, esse comportamento ele é uma referência, ele é um ensino, ele é um estímulo para os demais. E talvez o nosso gesto possa fazer com que alguém diga assim, ainda eu mantenho fé na humanidade, porque essa pessoa fez esse gesto foi significativo. Ela parou na faixa de segurança, ela auxiliou, ela deu o seu espaço, ela escutou com tranquilidade, ela não falou com uma voz alta, ela silenciou quando, de repente, alguém está perturbado, está querendo arrumar briga e discutir. Né? É algo que alguém percebe. Por outro lado, a gente tem que ter a responsabilidade, nós também podemos ser alguém que não eleva. E a nossa atitude de desequilíbrio, de desespero, de falta de fé, de prepotência, de arrogância, de orgulho, de egoísmo, de materialismo, também está sendo percebido ao nosso redor. E isso também pode estar servindo de justificativa, ainda mais quem nos conhece. E sabe que a gente é espírita, vai dizer, poxa, mas o Antônio que é espírita, e eu vi até esses tempos falando lá no GIA que faz esse comportamento, então, o que me resta? Então, eu estou desobrigado a fazer algum esforço. Ainda mais que apresentaram ele como presidente da FEDES, imagina. Então, é a nossa responsabilidade no dia a dia. Quando alguém se eleva um pouquinho, na média, toda a humanidade se eleva. E quando alguém tropeça, quando alguém cai, quando alguém é corrompido, quando alguém entra num escândalo que a gente vê, e às vezes até alguém desavisado pode até ficar satisfeito. Poxa, eu não sou que nem essa pessoa, eu já não faço isso, não faço aquilo. Às vezes até se estivesse um degrau acima, na média toda a humanidade cai. E eu tenho uma corresponsabilidade, pelo menos, de fazer uma prece, para que aquele irmão equivocado receba, né, o auxílio da espiritualidade através da nossa prece, talvez eu auxilie, ajude a desbloquear e que em algum momento a espiritualidade amiga, o espírito guardião, possa fazer com que ele seja, sintonize, tenha acesso, e de alguma forma o sensibilize a uma reflexão e, quem sabe, um convite à mudança. Uma outra situação interessante que a gente gostaria de compartilhar aqui com a casa, a gente tem observado a Werner e amigos, e as instituições que se chamam Allan Kardec, elas têm uma responsabilidade, um peso e um desafio muito grande, pois que a treva,
pelo nome imponente de Allan Kardec, que todo mundo identifica com o Espiritismo, com os princípios da doutrina espírita, ele fica muito na mira da treva para desestruturar a casa, para levar a Suzane, para fazer com que, de alguma forma, ela seja desacreditada, uns que participam não consigam fazer um esforço de superação, de melhoria, e que, de alguma forma, também sirvam de justificativa para aquele que não quer melhorar e quer uma justificativa. O fulano não conseguiu, então não precisa. Você diz espírita, então o espiritismo não serve, porque não muda as pessoas, né? Não muda as pessoas. Então, o nosso esforço, a nossa vigilância. Não estou dizendo que as casas espíritas demais também não sofrem. Mas a minha observação, né, as casas que têm o nome de Allan Kardec, parece que elas têm uma predileção das trevas, das sombras, pelo peso do nome da instituição do nosso codificador. Allan Kardec, que todo mundo conhece, né, teve uma trajetória, no primeiro momento, né, de quando foi convidado para examinar os fenômenos, ouviram conhecer os fenômenos das mesas girantes, que, né, era a grande sensação do momento, já do mundo, né, vários periódicos relatando, mas especificamente em Paris, a cidade luz, o centro do conhecimento humano, né, o berço, né, digamos assim, mundial, aonde estava o pensamento iluminista da França, que levou à Revolução Industrial, a toda a transformação, e inclusive aqueles que esculpissem depois na bandeira francesa, né, liberdade, igualdade, fraternidade, e que abriu uma nova era, fazendo com que a humanidade rompesse definitivamente com a idade das trevas. Allan Kardec, né, percebe, não vamos discorrer com muita profundidade sobre esse momento, mas quando ele tem contato com as mesas girantes, ele percebe que o fenômeno era autêntico, que as respostas eram coerentes. E depois até de uma certa dúvida se ele teria tempo para, na sua agenda concorrida da época, com seus vários compromissos pessoais e profissionais, se ele poderia dedicar-se a estudar, atendendo ao convite daqueles que identificavam na sua personalidade metódica alguém que poderia já sistematizar, organizar os registros que já tinham sido coletados nos grupos de prática mediúnica que existiam à época e que registravam as perguntas e respostas, mas que precisava ser organizado. Allan Kardec, depois de ter sido convencido, né, pela equipe espiritual que o assessorava, ele aceita essa tarefa, né, se debruça sobre esse material, participa das reuniões mediúnicas de várias centros espíritas, várias casas espíritas, na verdade, não existiam centros espíritas até esse período, né, em famílias sérias, grupos sérios, faz o cruzamento das respostas e lança, né, como a gente conhece, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, que traz, né, a base principal, o pilar sólido da doutrina espírita. Não por acaso, o Livro dos Espíritos ele é hoje dividido em 4 partes. A primeira edição era dividida somente em 3 partes, mas a edição definitiva, que nós a conhecemos em 1018, Perguntas e Respostas, ele traz essa separação em 4 partes, né? E logo que ele lança, é um sucesso editorial, um sucesso de procura, as pessoas se identificam, certamente devem ter tido a mesma experiência que, quem sabe, nós, quando começamos a estudar a doutrina espírita e nos debruçamos na obra basilar da doutrina espírita e vemos as perguntas e respostas, né, a sagacidade, a didática da pergunta, né, a profundidade, a racionalidade das respostas, e começamos a identificar, e brilha os nossos olhos, uma chama, uma luz interna se acende. Poxa, isso eu procurava, agora tudo faz sentido. Deus é bom, é justo, é misericordioso. Eu começo a entender, né, realmente a vida na sua profundidade, que vai além da matéria, que vai além do túmulo. Nós começamos a entender, ter a certeza da imortalidade da alma, a entender uma justiça, né, da lei divina, da lei de causa e efeito, da reencarnação. Entendemos o mecanismo de contato com aqueles que partiram através da mediunidade. E foi exatamente essa procura grande, esse desejo daqueles que conheciam a doutrina espírita entrar em contato,
ele lança, em 61, né, a segunda obra, o livro dos médiuns, né? Traz exatamente um tratado para aqueles que querem ter um estudo sério e um contato sério com a espiritualidade. Mas passa um tempinho, e Allan Kardec, uma tarefa muito grande, nesse período ele lança, em 1º de abril de 1958, o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Espírita Parisense de Estudos Espíritas, já tinha lançado, né, a Revista Espírita, e manteve ela durante 12 anos. Havia um trabalho intenso, lembrando que não tinha computador, não tinha chat GPT, não tinha Google, não, era tudo mais escrito, né? Trabalho preventivo, né? A época ali, aquela eletricidade na França, né? No mundo, né? Como nós temos hoje a facilidade, né? Então era algo muito desafiador, mas ele se dedicou integralmente e um desgaste físico, né? As condições de vida eram muito mais desafiadoras do que a que nós temos hoje. Ele é convidado pelos espíritos a ter um período de descanso e vai sozinho, inclusive, para o litoral da França, né? Onde os espíritos informam que ele teria que, naquele momento de descanso, próximo ao mar, como muitos fazem, aquele momento de contato com a natureza, de sensibilizar, de acalmar a mente, de buscar essa sintonia fina, para trazer uma obra que os espíritos reputavam muito significativa. E essa obra, que completou 160 anos, agora o ano passado, em 2024, é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec traz as máximas morais do Cristo, né, que trazem na sua essência que não são motivos de discussão entre as religiões, a prática da religiosidade, essa sim, deram origem aos dogmas, deram origem às práticas religiosas que fazem que nós tenhamos, acho que próximo de 20 mil vertentes religiosas, filosóficas, com vertentes no cristianismo hoje. O espiritismo é uma dessas milhares, né? E que faz com que haja uma separação, faz com que haja, inclusive, às vezes, intolerância, preconceito, mesmo entre aqueles que têm a vertente lá no cristianismo. E alguém pergunta, mas a doutrina espírita não é dos espíritos? O que tem a ver com Jesus? Tá? Aí nós já temos na obra básica, né, na que vocês vão ver hoje, poder consultar, que é a obra definitiva, está na questão 625, quando o Kardec faz uma pergunta muito significativa, mas que é fundamental para a gente entender toda a questão da espiritualidade. Ele pergunta sobre se haveria um espírito, alguém que Deus tinha dado à humanidade para servir de modelo, de referência e de guia. E alguém que diz, vem por aqui, cuidado aqui, né? Aqui a porta é um pouco mais estreita, mas vem, tu vai passar, né? Venha por mim, né? Segue-me e eu vou te... sou um caminho para a verdade. E a resposta, né, é a mais curta de todas as 1018, que é Jesus. Nós temos nessa obra, lá no capítulo 6, né, onde Kardec traz nos seus 28 capítulos, né, exatamente as parábolas, traz toda essa parte de espiritualidade, traz a moral espírita, porque senão o espiritismo é uma filosofia a mais, que por mais relevante que fosse essa, trouxesse respostas, talvez ela não convidasse com a necessidade, a importância que tem o convite de espiritualidade, a mudança, a renovação, a transformação íntima do ser humano. Às vezes, eu apenas ter resposta para as questões, mesmo graves, profundas da humanidade, pode fazer com que se vire intelectual e façamos quase como os doutores da lei, né, que se apegaram à letra que mata, esquecendo o espírito que vivifica. Então, as máximas morais é exatamente este ensinamento de Jesus, onde ele não vem negar a lei de Moisés, a lei de justiça, de não fazer para o outro que eu não gostaria que fizesse para mim, que está lá nos 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, 8 são negativos, quer dizer, não mata, não rouba, não cobiça, não presta falso testemunho, não mente. Então, ele diz assim, não faz para o outro isso. Não vai dar certo, não vai ser bom. Não faz para o outro porque eu não gostaria que fizesse para ti. Não vai dar certo. Tem um parâmetro para isso. Então, Jesus, quando os doutores da lei, a humanidade se agitava, ele tranquilizou todo mundo só. Não se preocupe, eu não vim destruir a lei. Moisés falou, está certo, mas eu vim dar cumprimento à lei. Porque uma coisa é a letra,
outra é a prática dele. Eu posso ter uma interpretação, e às vezes, como é muito comum, e a gente identifica isso quando faz uma reflexão, eu leio um livro, eu escuto uma palestra, eu vejo uma mensagem, eu vejo um vídeo, e eu me sensibilizo para agora sim. Agora eu vou ser tranquilo, eu vou escutar todo mundo, eu não vou reagir, eu vou aprender a usar água da paz que o Chico usava, bota na boca lá e não fala para ficar quieto, né? A teoria eu sei, mas a prática no dia a dia, quando a humanidade, quando os instintos, quando aquele homem ainda velho que precisa se transformar, ele vem forte, quando eu vejo, não aguentei. E quando vê, já foi. Tá? Quando vê, já foi. Não é um desespero. O importante é eu estar lutando para me transformar. Tanto que Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírito pelos esforços que faz para domar as suas mais inclinações. Quer dizer, quando eu me dou conta dos meus equívocos, não transfiro eles, porque é muito comum dizer, não, eu fiquei assim, mas a minha mulher me incomodou. Se não fosse ela, não teria tido problema. É? Será? Ah, não, mas aconteceu isso com o meu chefe, que é um sujeito tratado. Será que é o que nos acontece ou é como nós reagimos ao que nos acontece? Né? Não, eu sou um sujeito paciente, mas às vezes me tiro da paciência. Como me tira? Né? Então, esta prática, esta aquisição da serenidade, que é a sabedoria, que é a evolução espiritual, que é esse caminho de pacificação interior, que é o plano da felicidade que eu vou conseguir atingir aqui na face da Terra, que nós temos que buscar. E Jesus disse assim, ó, eu vi todos os profetas estão, e a lei está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faz para o outro o que eu gostaria que fizesse para você mesmo. Então, o Evangelho nos ensina, primeiro, a ser justo, a ser correto, e essa parâmetro está comigo mesmo. Não serve para mim, não deve servir para o outro. Se eu já não gosto, se eu não me sinto bem, o outro não vai gostar. É natural isso. É claro que eu vou mudando, inclusive, eu privo ao longo do tempo. Mas o que eu posso fazer diferente? Onde eu posso semear? Aonde eu posso fazer a diferença? Aonde eu posso ser o próximo de alguém? Levantar o caído, acalmar aquela alma, dar uma mensagem de esperança, ouvir, usar da gentileza, da tolerância para com o próximo, do não julgamento. Então, essa caminhada vai fazendo com que eu me aproxime do Cristo Consolador. A mensagem de Jesus. E Kardec resgata, então, trazendo naquilo que nós conhecemos como a terceira revelação, né, essa máxima, que fora da caridade nós não teremos a salvação. A salvação no sentido de, ainda uma conotação de você encontrar um estado melhor, um estado de paz. Eu atingi a média, passei de ano, eu estou no outro patamar. Eu agora já não sofro mais aquelas outras aflições. E Kardec fez isso num estudo prático, metódico, muito tranquilo, quando ele primeiro identifica que tem espíritos, vê as mensagens, e aí ele vê, tem espíritos que desencarnaram e estão sofrendo, estão amargurados, estão melancólicos, estão com raiva, estão arrependidos. Está lá no céu e inferno, com a justiça divina, segundo o Espiritismo. Diz que vamos lá nessa consciência infernal do sofrimento, da aflição, porque às vezes a gente vive ao longo do dia. Quando eu faço alguma coisa errada, quando eu me desestabilizo, eu fico naquele estado, não consigo nem dormir. Nada funciona para redor. Ele percebe, e o que Kardec faz pergunta? Como é que tu viveu? Como é que é a tua vida? E aí, ele nos ajuda a entender que esse espírito que hoje está arrependido, viveu desse jeito. Abre o olho. Se você não quer também passar para o outro lado, ficar arrependido, talvez tenha que prestar atenção em fazer diferente do que foi feito. E também criar aqueles espíritos também. Olha, eu sinto saudade, tudo, né? Mas estou tranquilo. Né? Vi que fiz o meu melhor possível. Ah, poderia fazer melhor? Poderia. Mas tem poucos arrependimentos, pequenas coisas. Se eu pudesse voltar, eu ia lá e dava uma ajustada. Sabe aquela coisa que melhora um pouquinho mais, eu posso dar uma caprichada um pouco mais, agora eu estou levando conta. Ele está num estado de céu, ele atingiu uma meta melhor. E aí, a grande justiça divina, a grande sabedoria de Deus é que nós vamos poder voltar, reencarnar, né? Seja por merecimento, programando a encarnação, mas às vezes até compulsória. Claro que a encarnação está ficando cada vez mais apertada, porque nesse período de transição planetária tem alguns que talvez não consigam acompanhar o progresso
da evolução da humanidade que possam ser debilitados para outros mundos. Mas essa é outra conversa. Não vamos abrir também esse parênteses. Mas nessa caminhada, né, fora da caridade, Kardec também não deixa nada com dúvida. Ele vai lá na questão 886 e pergunta: de caridade. Estamos falando de caridade? Como é que Jesus entendia caridade? E a resposta é bem tranquila e fácil da gente gravar. Né? Tem, inclusive, uma sigla, né? Um BIP, BIP, tá? Que é uma benevolência, eu fazer o bem que está no alcance, sem olhar quem. Todo mundo, eu ser um agente ativo de fazer com o outro. Eu gostaria que fizesse comigo. Ser benevolente. Indulgência com as imperfeições alheias, quer dizer, tolera o próximo. Aprende a compreender o outro. Perceba, tem dias que eu não estou bem. Então é justo que também o outro pode não estar bem, eu não sei o que o outro está acontecendo. Então tem uma certa indulgência. Às vezes eu preciso me afastar, é verdade. Dá uma distância segura, fica em prece, mas não dá nem para conversar com o outro, porque não está no estado mental da conversa. Dialoga mentalmente, faz uma prece, vive pelo outro, dá essa fala. Quando tiver oportunidade, e às vezes essa era a estratégia, eu não medo de conversar. Você quer conversar sobre esse assunto? Vamos conversar, porque às vezes a pessoa tem que esfriar a cabeça, ter alguém próximo, tem que já fazer as suas próprias reflexões, né? Para que eu possa auxiliar, ter indulgência. E tem situações que a gente vai se sentir, às vezes, ferido, vão tocar nos nossos calos, e que eu tenho que perdoar para seguir adiante. Porque se eu for levar tudo e segurar, eu acabo tendo um fardo muito grande, não consigo me libertar, não vou conseguir ir adiante. O perdão é uma libertação. Então, perdoar, né? Mesmo que aquilo não exima o culpado do equívoco que fez conosco, ele, perante a lei, vai ter que fazer uma forma de reparação. Mas eu me liberto. O perdão é fundamental. E quando aquele que está firme, que recebe perdão também, certamente o auxilia, é uma forma de auxílio. Só que não é eu me sentir em melhores condições, ou superior, ou te perdoo. Não, tem que ser decoração nesse sentido. Então, é uma caminhada, porque todos nós estamos nessa trajetória querendo o quê? A felicidade. Nós queremos ser felizes, nós queremos viver em paz. E Kardec também sabe disso. Né? E ele parte lá na questão 922, quando ele pergunta, né? Ele começa fazendo uma afirmativa dizendo que, já que a felicidade não é desse mundo, a gente sabe isso, ninguém vai conseguir ser feliz sempre, a completa felicidade nesse mundo, porque no mundo nós temos aflições, Jesus já como disse, é um mundo de expiações e provas, mesmo com a transição planetária para o mundo da regeneração, ainda teremos desafios, ainda teremos dores, muitas vezes é uma benção, a dor, porque ela nos leva a refletir e a mudar, a nos conhecer um pouco mais, a nos humildar. Tem uma média que a gente pode atingir, os espíritos têm sim. Do ponto de vista material, é nosso necessário. E tem dignidade. Para que a pessoa possa, né, trabalhar, pagar o seu aluguel, pagar a sua prestação, organizar a sua família, a sua vida. Então, isso porque a pessoa tem atividade. É claro que a vida é desafiadora, temos injustiça, temos muitas situações, e nós, com o princípio de solidariedade e de auxílio, inclusive material e emocional e espiritual para o outro, nos organizamos. Vocês viram no início aqui o pessoal, né, fazendo a divulgação da campanha do quilo, que certamente vai amenizar, às vezes, uma mãe, um pai, fazer com que tenha o alimento do filho. E, às vezes, não é uma questão de indolência ou de negligência, às vezes é uma situação circunstancial que ele esteja naquela situação de carência material, e aí a oportunidade, a necessidade para que eu possa dividir um pouco daquilo que eu tenho para que aquele possa ter o necessário. E do ponto de vista moral, é a consciência tranquila. Né? Consciência tranquila, olhar, ver como é que foi o meu dia, né? Ver que eu acertei algumas coisas que eu vou procurar melhorar, ver que eu errei, mas me dei conta, me perdoei, busco reparar o erro e vou adiante, sigo adiante, porque a vida prossegue, eu não posso ficar parado, lamentando sobre o leite derramado, a gente tem que limpar a bagunça e dar um jeito de ficar mais experiente.
também ver as oportunidades que eu perdi, que eu podia ter feito a diferença, ou eventualmente, quando chega alguém, nos acusa, cutuca e pisa nos nossos calos, mas agora, depois eu esfriei a cabeça, dele, não, sabe que o outro tinha razão, ele disse que eu estou meio arrogante, que eu estou impaciente, e ele tem razão. Na hora eu não percebi, achei que ele estava só me atacando gratuitamente, às vezes até nos atacam gratuitamente, às vezes é um inimigo nosso que pode ser um benfeitor, porque às vezes um amigo não tem coragem de nos dizer, agora o inimigo que não está aí, quer nos cutucar, quer nos sangrar, para ver que diz alguma coisa. Sim, mas na hora. Chico, certa vez, estava muito amargurado, porque havia uma situação lá que eu incomodava, e o Emmanuel apareceu para ele, Chico, o que houve com você? O que está acontecendo? E aí, como se ele não soubesse, o espírito, né? Disse, não, eu tenho um companheiro de uma outra cidade aqui, que anda fazendo algumas informações sobre o meu trabalho, sobre isso, aquilo, isso tem me doído muito. Tá? E quando para, pensa, diz, mas assim, Chico, o que ele diz? Ele tem razão? Diz, não, não tem razão. É isso que me dói. Mas então não tem por que se preocupar. Se não tem razão, continua fazendo o trabalhinho dele, que naturalmente, né, isso vai estar dado. O amor cobre essa multidão de equívocos, e ele vai, daqui a pouco, fica sem discurso, e o tempo vai se encarregar de separar as coisas. Mas aproveitando a oportunidade, mas assim, sempre presta atenção quando alguém te atinge e ataca. Examina com muita atenção, porque às vezes aí tem uma oportunidade de você ver um ponto cego que você não estava enxergando. Nunca descuide uma crítica ou alguma coisa que vai acontecer. É fundamental isso, meus amigos. E para nós encerrar o nosso diálogo da noite, não nos estendendo muito, né, gostaria de trazer essa busca de felicidade que o Evangelho pode nos trazer. Eu vi uma história de um bilionário lá da Nigéria. A Nigéria é o maior país, é o país mais populoso, os mais ricos, ainda tem sérios problemas na África, sociais, políticos, mas que a gente sabe que, na medida em que ele resolve essas questões, como grande parte do mundo, ele certamente, nas décadas e os séculos que vêm para frente, vai ser muito significativo lá para o continente e para o mundo, inclusive. Ele vai ser, certamente, com o tempo, uma grande nação, né, pelo potencial de trabalho humano e de riquezas que eles precisam trabalhar lá do planeta, do país. Mas o nome dele é Femi Otedola. E o Femi, bilionário, ele foi entrevistado por radialista lá, saber sobre a trajetória dele. Ele tinha aceitado a entrevista e contou sobre a trajetória, que é um grande empresário, né? E lá pelas tantas, ao final da entrevista, o entrevistador, o jovem entrevistador, fez uma pergunta que ele não esperava receber no programa. E a pergunta foi assim: seu Femi, quando é que o senhor percebeu que o senhor era um homem feliz? Ele, como já tem 62 para 63 anos agora, ele está vivo, ele já maduro pela idade, pela experiência de vida, parou, percebeu que existia uma premissa na pergunta do jornalista, diz assim, que é bilionário, é podre de rico, então é feliz. Dinheiro que dá felicidade. Ele parou, pensou, sorriu, e aí vem um exemplo que foi que você falou para a gente contar aqui de história final. Já, meu filho, eu vivi 4 estágios da felicidade. O primeiro estágio foi quando eu terminei meus estudos, terminei meus cursos, a faculdade, e aí fui trabalhar, e no final do mês eu ganhei pela primeira vez o meu dinheiro. Até então eu dependia do pai, às vezes dependia de visitar um tio lá no domingo para filar o almoço, para sobrar o dinheiro para pegar um cinema, para comprar um livro a mais que eu queria, tudo eu dependia dos outros. Mas quando eu ganhei meu dinheiro, eu já não dependia dos outros. Claro que eu fiz tudo aquilo porque aproveitei as oportunidades que a vida me deu, mas eu só precisava trabalhar. E como resultado do meu trabalho, eu podia gerir a minha vida. Posso no necessário. Consciência tranquila. Primeiro estágio da felicidade. Eu era um cara muito organizado, bem dinâmico, e a primeira coisa que eu aprendi, que eu fiz, é assim, eu nunca vou gastar mais do que eu ganho para me endividar. Ele organizou a vida de uma forma que, se ele ganhava 1.000, ele gastava 950, guardava 50, deixava na poupança. Tá?
E aí eles olha, fui trabalhando, trabalhei muito, trabalhava bastante no início, naquela fase produtiva, cara, é jovem, tem energia, então trabalhei. Eu fui trabalhando, comecei a minha vida, casei, tudo, mas juntando dinheiro, apliquei, aproveitei os bons investimentos. Quando eu vi, eu estava meio milhão mais, tá? Tinha mais de 1 milhão guardado lá. E aí a esposa disse, ó, Felipe, não adianta só trabalhar e tal, todo mundo se divertir. Vamos fazer vamos lá para um resort desse, lá no Caribe, no Nordeste, lá, porra, escalão, vamos passar um dia na praia lá e tal, né? Eu gostava muito de trabalhar, mas a esposa tinha razão também, é bom descansar para que a gente possa trabalhar melhor. Então, tá, organiza isso, autorizei ela fez lá as organizações e fomos. E foi muito bom, realmente, praia bom, na praia bonita. Fomos num hotel lá que ela fez um pacote que eu tinha refeição, almoço, café, janta, tudo pronto lá. Então foi muito bom. Foi uma semana que passando lá foi muito bom. Gostei muito, feliz, voltando e tal. Então passou 6 meses, não deu 6 meses, a esposa disse, vamos de novo. Eu já fiquei assim, mas meus compromissos, foi meio difícil e tal, mas vai tudo aqui, casado. Vamos ver também da harmonia doméstica, tudo. Vamos, organiza a fome. Aí quando fomos, mas eu percebi a seguinte situação. Quando eu cheguei lá na segunda vez, o lugar era diferente, o hotel era diferente, mas era mais do mesmo. A comida mudava o restaurante, mudou a praia e tal, mas era mais ou menos a mesma coisa. Eu percebi e eu fiquei satisfeito, mas não tanto quanto da primeira vez. E a psicologia diz isso, a psicoadaptação. Aquela situação, por exemplo, alguém que tem a sua primeira casa, lá consegue sair do aluguel, comprou sua casa, tem uma satisfação. Se tu tiver aquela conquista da primeira casa, uma coisa, já se tu conseguir comprar uma segunda para alugar ou para outra coisa, já não vai ser a mesma coisa. Primeiro carro que você tem, teu, é uma satisfação. Quando você já for para o segundo, já não é a mesma coisa. Então, já o dinheiro dá facilidade, já, mas aquela felicidade já cresce. Os estudiosos dizem isso. O pessoal, inclusive, escuta aqueles que ganham esses prêmios bilionários, e ele diz que realmente uma grande mudança de vida, de felicidade, está para aquelas pessoas que estão realmente com a vida muito complicada. Aí paga as contas, tudo, aí dá uma diferença. Agora, se a pessoa já está mais ou menos remediada, ela tem facilidades, tem isso, ela pode usufruir de algumas coisas, mas em nível de felicidade, conforme o pessoal estuda, não é tanto. E algumas se complicam com dinheiro. Muitas vezes a pessoa está preferindo não ter passado por isso que ganha esse dinheiro, porque complicou a minha vida. Tá? Isso é o que estou dizendo, são os estudos. Tem, mas milionário, então, continuei trabalhando, as empresas foram crescendo, botaram capital em bolsa, as questões jurídicas lá, e foi virando um grande conglomerado, os milhões foram se acumulando, eu virei bilionário. Quando eu virei milionário, eu fiquei uma sumidade, uma pessoa muito importante, como o pessoal queria, né? Queria conselhos meus, me chamava para eventos, isso, aquilo. Então havia toda uma atenção, aquela atenção, seu feliz, isso, tapete vermelho para cá, mandava o cara buscar isso, segurança, tal, coisa. Eu me sentia assim, sabe? Atingi o topo da conquista. No primeiro momento, eu me uma sensação de satisfação. Mas daí um pouco aquilo foi um fardo. Eu vi que as pessoas queriam só se aproveitar de mim, e havia convite que eu não conseguia atender, deixava a gente de rosto virado comigo, chamava, tal. E aí, lá pelas tantas, eu já preferia assim, ó, me esquecer. Eu já queria ter liberdade, queria ir para um lugar lá e andar no meio da multidão e ser uma pessoa comum. Então, aquela notoriedade, aqueles recursos, era um problema até porque teve uma série de problemas, essa quantidade imensa de dinheiro. Tá? Não foi uma solução. Continuei trabalhando, na vida, tinha muitos compromissos, até que fomos almoçar, eu fui almoçar com um amigo meu, que nós estudamos lá no ensino médio. Nos encontramos, fizemos lá um contato, fomos almoçar, foi muito bom, relembrando o tempo lá dos estudos. Quando terminamos o almoço, tomamos um cafezinho lá no final, daí o meu amigo disse assim, Felipe, tu sabes que eu trabalho com uma instituição que cuida de crianças. Crianças têm necessidades especiais, elas não conseguem andar, sentar direito e tal, e elas precisam ter cadeira de rodas. São 200 crianças que a gente cuida. E o problema que a gente identificou lá é que as cadeiras estão tudo, assim, vencidas. Uma cadeira uma que era servia de uma avó, uma outra cadeira que a gente conseguiu comprar, lá. Então, tem cadeira, tem uma cadeira mais nova e tem uma cadeira lá que está tudo amarrada com arame, já que não tem nem peça de reposição. A gente consultou os técnicos, fizemos um plano lá que a gente vai comprar 200 cadeiras desse modelo
que vai ser a padrão, que vai ser para todas as crianças, atende, inclusive vai facilitar a manutenção, a roda de uma serve no outro, o parafuso daqui serve no outro, vai facilitar tudo. Só que o problema todo é que não tem energia para conseguir os recursos. Você pensou em fazer promoções, pizzas, né, churrasco, palete, esses eventos que a gente faz aí para conseguir recursos. Mas o problema é que a gente já luta isso para a manutenção do dia a dia. São os técnicos, a alimentação, a conta de luz, já não tem instituição, já nos consome e a gente não consegue ter tempo para isso. E agora eu estava aqui conversando contigo, você é um bilionário, bem sucedido e tudo, nós somos amigos, tal, lembrando os velhos tempos. Eu vi que eu tenho uma oportunidade. Tu não quer nos dar essas 200 cadeiras? Isso não vai fazer diferença para ti, não ter uns milhões, tá? Se me parou, não. Viu que a amiga era séria, a história, tudo a causa era justa. Né? Pensou um pouquinho, disse, tudo bem, pode contar comigo, eu passo o Pix aí que as cadeiras são de vocês. Quando ele disse isso, o amigo sabia da firmeza de caráter, de palavra do Felipe, disse, não, só tem uma condição. Né? Como assim condição? Estou dando as cadeiras, você vai exigir alguma condição? Sim. Nós só vamos aceitar essa cadeira se tu for conosco lá para entregar essas cadeiras para as crianças. Tem que ir lá conhecer as crianças. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem viagem, tem Assembleia de Acionistas, tem mais uma viagem que a mulher marcou agora no Cruzeiro dessa vez. Tá? Não consigo ajeitar minha agenda. Não, agora aí. Nós vamos comprar as cadeiras, demora até integrar, até entregar, e vai demorar um tempo. Capaz que tu não vai arrumar uma metade na tua agenda. Não pode ser escravo assim tão grande. O pessoal lá da instituição vai entrar em contato com a secretária, vamos ajustar, tem que estar junto lá. Operar. Tudo bem, vamos lá. Marcaram no dia certo, foram lá entregar as cadeiras uma a uma para as crianças. Lá. Foi uma festa, a criançada feliz. Parecia aquelas festas de São João, de quermesse lá e correndo, aquela criançada andando nas cadeiras, que realmente eram muito boas, ergonômicas, toda a criançada numa felicidade. Ele se sentiu muito bem, nem viu o tempo passar. Mas o tempo passou, já era hora dele ir embora. Né? Se despediu da equipe ali, o amigo acompanhava até chegar no carro. Antes de chegar no carro, quando viu um menininho de 7 para 8 anos, assim, se aproxima dele por trás e se agarra nas pernas. Agarra. Ele levou aquele susto da criança, agarrado nele, não sabia o que tinha acontecido. Olhou assim, o que foi, pequeno? Você precisa de alguma coisa? O gurizinho encostou a cabeça na perna dele, ficou grudadinho, ele parecia estar gapatinho. Ele viu que tinha que dar mais atenção, com jeito, se desvencilhou, se abaixou, ficou no nível dos olhos da criança. Quando ele fez isso, o gurizinho botou as mãos na bochecha dele, segurou a cabeça, olhando dentro do olho dele, de olhar que chega a dar um frio, entra lá na alma, né? Ele demorou um tempo até se recompor dessa situação, ele não esperava, e aí ele disse, eu queria, você precisa de mais alguma coisa? O que o tio pode fazer por você? Mais. Ele disse, não, tio, na verdade eu é que preciso. Eu é preciso gravar muito bem a sua fisionomia, porque quando eu me encontrar na outra vida, eu preciso lhe agradecer de novo. O senhor não sabe o bem que o senhor fez para todos nós. E ele disse para o radialista, naquele momento, que sentia uma emoção e uma sensação de felicidade tão grande, que a única felicidade que não diminuiu até hoje, de todas as que ele passou. E ele dizia, a única felicidade que eu tenho certeza que eu vou levar por toda a eternidade. Esse é um roteiro para a gente viver bem, um roteiro para a felicidade, é que a gente possa aproveitar as condições que nós temos e onde quer que a gente esteja, que a gente possa marcar a vida de alguém com um gesto, com uma palavra, com uma atenção, com um gesto de humanidade, de tolerância, de solidariedade, de compreensão. Quando fizermos isso, certamente nós seremos, naquele momento, estaremos em contato maior com o Cristo, com o exemplo que nós temos do Evangelho. E a espiritualidade estará latente dentro de nós, preenchendo todo o nosso ser e dando sentido existencial para a nossa alma. Então, que os benfeitores amigos, Sampaio, nos envolvam a todos, que nós possamos retornar em paz aos nossos lares. Muito obrigado, mais uma vez. Parabéns à casa pelos 29 anos.